Fala, meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou te falar uma coisa que pode ser que te deixe um pouco puto de início quando você escutar, mas eu peço que você tenha paciência e venha comigo nessa porque eu vou explicar para fazer sentido. É muito provável que você está sofrendo com problemas que poderiam ter sido facilmente resolvidos em 2 semanas. Falei. Você pode pensar e falar, não, nem fudendo, você não me conhece, a minha situação, calma, eu vou te explicar. É o seguinte, primeiramente, existe esses dois maus entendidos quando se trata de aprender e resolver os seus próprios problemas. O primeiro deles é que leva muito tempo para aprender alguma coisa. Você tem ali a famosa regra das 10.000 horas do Malcolm Gladwell, que você leva 10.000 horas para aprender e ser bom em alguma coisa. Só que isso é mais um mau entendimento do que ele fala no livro e é meio um telefone sem fio. Então, o que ele diz é o seguinte, né? Você precisa de 10.000 horas para se tornar assim, topo da categoria de uma área competitiva. Tipo xadrez, tipo esportes, essas coisas. Só que isso foi se tornando meio que você precisa de 10.000 horas para se tornar muito, muito bom e tipo topo do seu campo em alguma coisa, e isso virou você de 10.000 horas para aprender alguma coisa. Mas isso está completamente errado, tá certo? Não é isso que a gente tem, não é isso que a gente entende como tempo necessário para aprender ou desenvolver uma habilidade. E o segundo mau entendimento é que você precisa ser um especialista para conseguir resolver os problemas que aparecem na sua vida, tá certo? Eu não tô falando de problemas, óbvio, que você precisa levar muito tempo para construir alguma coisa. Eu tô falando de você ter o conhecimento e conseguir tomar uma decisão para resolver um problema sozinho. Então, existem esses dois maus entendidos, que você leva muito tempo para aprender alguma coisa, que você precisa de um segredo especial, de uma técnica secreta para aprender alguma coisa, e que você precisa ser um especialista para resolver os problemas que aparecem assim na sua frente. E a real mesmo é que não. Os dois estão errados. Né? Eu vou explicar como, exatamente, e eu vou te dar eu quero dar um passo a passo prático no final de como você pode realmente aplicar essas coisas que a gente vai falar nesse vídeo, tá certo? Então, senta, fica confortável, pega uma aguinha, pega um cafezinho. Linda tarde de domingo, acabei de bater um treinão, tô aqui, estralando de energia. Então, um ótimo momento para gravar um vídeo. É o seguinte, primeiro de tudo, você não precisa ser um especialista para resolver as coisas, tá certo? E o que a gente entende hoje, né, esse campo de estudo que estuda a aquisição de habilidades, né, o campo de estudo do meta-aprendizado, do aprender sobre aprender, o que se entende é que você só precisa das primeiras 20 horas para sair do zero para um domínio básico de uma habilidade. 20 horas, que podem ser 10 horas por semana, por isso eu título do vídeo, 2 semanas. Se você realmente tiver o tempo para dedicar, sei lá, 2 horas por dia, 5 dias por semana, ou 1h40, 7 dias por semana, por 2 semanas, aí você vai resolver a maior parte dos problemas. Porque você só precisa das primeiras 20 horas para adquirir um nível fundamental, básico, assim, de conhecimento, para poder tomar uma decisão confiante em relação aos próprios problemas. Eu vou dar uns exemplos que vai ficar mais claro, mas só explicando um pouco o conceito por trás primeiro. Isso podem ser mais ou menos também uns 40 e poucos minutos por dia, uns 45 minutos por dia, por um mês e ainda sobra um pouquinho no final, tá certo? Então, você não precisa de muito tempo, você só precisa das primeiras 20 horas de dedicação, de prática deliberada, de foco. Então não é simplesmente fazer 20 horas do bagulho ali e meio que não foda-se. É você fazer 20 horas focado, tentando melhorar, analisando o que você está fazendo, né, entendendo, repetindo as coisas que você tem mais dificuldade. Isso são 20 horas de aprendizado, de estudo, de treino de alguma coisa. Não é 20 horas na moda caralha. Mas essas 20 horas, elas te levam de um 0 pro 1, tá certo? Do 0 pro 1, e aí depois pra chegar no 2, aí você, vai levar um tempo do caralho, entendeu? Não sei se você já ouviu falar da regra do princípio dos 80-20, né? Ou seja, 20% do tempo, 20% das coisas são responsáveis por 80% dos resultados daquela coisa. Então, se você sabe 20% dos, sei lá, se você conhece... Pensar num exemplo aqui. Se você sabe 20% das palavras de uma língua, ela compõe, assim, existe um 20% das palavras de uma língua que compõe 80% de todas as conversas que as pessoas têm naquela língua. Então você não precisa saber todas as palavras de uma língua, você precisa saber
os 20% mais importantes que compõem 80% do uso de fato daquela língua, por exemplo. Então, o que você tem que fazer é se dedicar por essas 20 horas nessa habilidade que você quer aprender, nessa habilidade que você está tendo algum problema em, para desenvolver esse arcabouço, essa base, esse fundamento sólido que vai te permitir resolver o seu problema. Isso serve para dinheiro, isso serve para, sei lá, programação, isso serve para habilidades de trabalho, isso serve para culinária, isso serve para treino, para dieta. Porra, pensa comigo, bicho. Você quer começar a treinar e fazer dieta, tá certo? Exemplo que eu dou, assim, eu acho que todo vídeo eu falo de treino e dieta. Você quer aprender a fazer essa porra. Na moral mesmo, tu não precisa de mais que 20 horas estudando o bagulho, tá ligado? Você não precisa virar um super personal trainer que entende completamente da biomecânica e das moléculas que compõem o bagulho. Você só precisa saber como que você treina, como que você monta o seu treino, como que você, né, descansa, como que faz os exercícios. Bicho, se pá que nem de 20 horas você precisa pra isso. Né? 20 horas talvez combinando os dois. A dieta, você precisa entender o que são os macronutrientes, você precisa, sabe... muito básico, e simplesmente você ter essas primeiras 20 horas de conhecimento de qualquer praticamente coisa, você já consegue ter muito mais confiança naquela coisa. Você consegue resolver a maior parte dos seus problemas, eu não estou exagerando, bicho. Vamos lá, todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia, e saber lidar com o próprio dinheiro. Você consegue aprender educação financeira em 20 horas. Você não vai se tornar, porra, investidor de fundo, entendeu? Você não vai virar o primo rico, tá ligado? Mas você consegue aprender a lidar, né, a fazer um orçamento, a não gastar mais do que você ganha, saber usar cartão de crédito, saber quais são os investimentos e como eles funcionam, saber, né, quais são as coisinhas ali que você pode investir, que você, porra, combinam ali com o seu negócio e tal. Depois, se você quiser aprender mais, bicho, aí tu aprende mais. Mas as primeiras 20 horas, elas já te dão uma confiança fodida daquilo que você tem que fazer. Sério, sem brincadeira. Eu não faço ideia, a escola deveria ensinar como funciona imposto, essas porra. Bicho, sei lá, 20 horas estudando como funciona imposto e contabilidade básica, pra você conseguir fazer o seu próprio imposto de renda. Tipo, isso não é mais um problema, você resolveu esse problema. Porque você sabe o que você tem que fazer agora. Então você sabe como fazer o negócio. Ah, eu quero tocar um instrumento, mesma coisa. Eu quero aprender a cozinhar, mesma coisa. Eu quero aprender uma língua nova, beleza, mesma coisa. 20 horas você não vai aprender uma língua, é óbvio, né, cacete? Mas 20 horas você consegue aprender umas frases. Que, sei lá, se você for viajar para um país diferente, e você passou 20 horas estudando as frases básicas e não sei o quê, e como pedir e perguntar sobre as coisas e não sei o quê, você consegue se virar. Você consegue dar um jeito, entendeu? O resto você usa Google Tradutor, os caralho. Então 20 horas ele te dá uma confiança de que você pode resolver os próprios problemas, entendeu? 20 horas aprendendo sobre manutenção de casa, 20 horas aprendendo sobre mecânica, para você conseguir fazer os reparos básicos no seu carro, entendeu? Que tá dando merda, sabe? Porque a gente não sabe. Eu postei um vídeo hoje, né? Saiu o vídeo hoje, rapaz, né? Um inscrito assim, raiz, o cara raiz, comentou assim no vídeo que, né? Um vídeo sobre como ficar desconectado das redes sociais, os caralho. Ele comentou assim: fiquei uma semana sem celular, achei do caralho. Aí, puta, eu lembrei, veio na cabeça, assim, é verdade. A gente não tem. As pessoas hoje em dia não têm habilidades de verdade. A gente se depende muito, talvez eu faça um vídeo só sobre isso. A gente depende muito da tecnologia para ajudar a gente. Então, quantas pessoas conseguiriam dirigir na própria cidade? Na própria cidade. O cara nasceu e cresceu na cidade. Quantas pessoas conseguiriam dirigir nela sem um GPS? Entendeu? Então, porra, quebra o teu carro, dá merda no teu carro, e tu não sabe nem dizer mais ou menos qual que é o problema. Entendeu? Sei lá, bicho, o seu ar-condicionado, o ventilador tá fazendo um som esquisito. Tu não consegue nem olhar e saber o que tá rolando. Então, a gente tem que desenvolver, e a gente tem que dedicar essas primeiras 20 horas de qualquer coisa aí, qualquer problema que aparece, a gente pode dedicar esse tempo. Às vezes você vai precisar de menos que isso. Mas se você dedicar 20 horas em qualquer habilidade, você já desenvolve essa base sólida. Tá certo? Então, como que a gente faz isso? Na prática, na real mesmo. A gente precisa, primeiro de tudo, a coisa mais importante, como é um período limitado de tempo, é focar nos fundamentos da habilidade. Né? Então, toda vez que a gente pensa numa habilidade, o que na verdade a gente está vendo é um conjunto de várias habilidades que formam um negócio, tá certo? Então, programação não é você simplesmente fazer e conseguir fazer o programa. Né? Isso é uma habilidade grande, é um conjunto de menores habilidades de você
a entender como que funciona o código, entender a sintaxe do bagulho, entender como escreve, entender as coisas sei lá, de nerd lá que eu não sei. Aprender a tocar um instrumento, um violão. Não é simplesmente você aprender a tocar um violão. É aprender como posicionar sua mão, aprender como ler as notas, aprender a como, né, tocar cada uma das cordas e ter a destreza dos dedos, não sei o quê, e o posicionamento da mão. Então não é um conjunto de habilidades. Então a gente tem que quebrar a habilidade, né, a coisa que a gente está interessado em aprender, em pedaços menores. E quando a gente faz isso, a gente consegue os fundamentos daquela coisa, tá certo? E com base nesses fundamentos, a gente pode separar ele em 3 grandes categorias. Isso é do livro Ultra Aprendizado, que talvez, eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, mas eu acho que é um livro do caralho que eu li, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. Recomendo fortissimamente, recomendei em outro vídeo até agora. Seguinte, então, 3 coisas importantes, né, que a gente vai dividir esses fundamentos. A gente vai dividir ele em conceitos, fatos e procedimentos. Conceitos, ele diz o seguinte, são grandes ideias flexíveis que a gente tem que ter um conhecimento profundo. Então, se a gente está falando sobre, sei lá, a gente está falando sobre um esporte, por exemplo, se a gente está falando sobre boxe, vamos lá, sobre boxe. A gente está falando sobre isso, o que seria um conceito dentro do boxe? Um conceito dentro do boxe seria o conceito de posicionamento. Sei lá, é um conceito que você tem que entender. Não simplesmente decorar qual a posição que você tem que colocar os seus pés, mas você tem que entender como que você se move dentro de uma luta. Ou uma coisa intelectual, né? O que é um conceito na filosofia de Aristóteles, assim, o conceito das 4 causas. Isso é um conceito. Não é um negócio que simplesmente você decora tipo uma data ou um nome. É uma coisa que você tem que realmente conseguir explicar de uma forma que uma criança consiga entender. Então isso é um conceito, é uma ideia flexível e... qual é a porra da palavra que eu esqueci? Com V. Versátil. Você pode aplicar em várias coisas diferentes. Eu tô perdendo o português, do caralho. A segunda coisa são os fatos, que eu já dei uma dica aqui. Os fatos são coisas que você decora. Datas, nomes de equipamento, nome de músculo. Você tem que saber que isso aqui é um bíceps, tem que saber que isso aqui é um tríceps, tem que saber que isso aqui é um dorsal, né? Porra, trapézio. Isso são coisinhas que você decora, entendeu? Uma coisa é você decorar que o nome dessa porra é trapézio. Outra coisa é você entender o conceito do que ele faz. Isso é uma outra coisa. E outra coisa é o procedimento. O procedimento é o de fato como você aplica aquilo, como você faz aquilo. O procedimento é você saber que se você fizer um movimento de você fazer isso aqui, você está ativando e treinando o seu trapézio. Então é assim que, no mesmo negócio, o conceito, procedimento, fato se aplicam. Então você tem que separar o que nessa habilidade é conceito, o que é fato e o que é procedimento. E aí você vai identificar quais são os mais difíceis, né, e dar mais uma atençãozinha naquilo e pensar ali como estratégias para fazer cada uma dessas coisas. Eu sei que tá meio demais, talvez, assim, você tá falando assim, puta, que trabalho do caralho, mas existe uma outra dica que eu quero dar, que eu acho foderosástica, que eu faço demais e funciona muito bem, que é o nosso queridíssimo amigo ChatGPT, né? Abençoado seja o senhor ChatGPT. É o seguinte, você não sabe sobre o negócio, como você vai saber quais que são os conceitos, os fundamentos e os fatos? Você tem que fazer uma certa pesquisa. E o ChatGPT é incrível para você fazer essa pesquisa, para você entender estruturalmente como funciona uma habilidade. Então eu vou escrever aqui embaixo na descrição o que é um prompt legal, que eu faria, assim, que eu já fiz algumas vezes. Mas basicamente você vai falar para ele fazer o seguinte, utilizando, né, a regra dos 80-20, que eu já citei, se você não lembra que porra é essa, volta e assistir o vídeo de novo, e me dá mais uma view, e me dá mais watch time. Usando a regra dos 80-20, descreva para mim, né, identifique para mim quais que são os fundamentos de tal habilidade, né, por exemplo, de fotografia. Utilizando o princípio dos 80-20, onde 20% do negócio compõe 80% da importância daquela coisa, dos mais utilizados, separa para mim os fundamentos da fotografia, e depois disso você vai separar eles em conceitos, ou seja, ideias que eu tenho que entender, fatos ou coisas que eu tenho que decorar, e procedimentos, ou seja, as coisas que eu tenho que fazer. Bicho, tu solta essa, o maluco vai te dar uma lista. Prau!
Tá lá, lindo. É só você ler aquela porra e entender. E aí você pode imprimir, você pode passar por outro documento, você pode escrever num caderno. Mas funciona que é uma beleza. Tá certo? ChatGPT funciona muito bem. Então, esse é o desafio que eu dou pra você hoje. O desafio que eu dou pra você hoje é esse aí de você pegar e aprender alguma coisa nova, né? Pensa num problema que você está tendo, pensa numa coisa que você não tem muita confiança ainda. Né? Então, puta, eu, né, beleza, trabalho, tô de boa, né? Treino, sei treinar, sei comer, tô tranquilo, tá tudo bacana, mas eu ainda tenho um pouco de insegurança em relação a lidar com o meu dinheiro. Bicho, faz isso aí. Faz isso que eu tô te falando. 20 horinhas, marcadinho, no cronômetro, no relógio. Tu vai sair disso com muito mais confiança, né? Se não for para de fato resolver você mesmo o problema, pelo menos você vai ter a confiança de saber o que olhar num profissional que você quer contratar. Né? Como que tu sabe que o seu mecânico não vai te fuder, entendeu? Como que tu sabe que o encanador não vai te fuder? Como que tu sabe que o eletricista não vai te fuder? Entendeu? Tô descrevendo cena de filme adulto, mas é... Como que tu sabe que o cara não vai, assim, te dar um puta de um golpe e vai te arrancar dinheiro porque tu é otário e não sabe o que o cara tá falando? Entendeu? Assessor de investimento, gerente de banco. Porra, é batata. Os caras queriam te ligar e queriam te oferecer um bagulho que é uma bosta. Entendeu? Então, estudem, amigos. Vamos estudar, né? Vamos estudar. O mundo de hoje em dia é um mundo de informação, é um mundo de conhecimento. E quanto mais desse conhecimento prático você tem, quanto mais conhecimento das coisas você tem, de coisas diferentes, quanto mais você tem um amplo domínio das coisas, mais vantagem você tem nesse mundo de hoje. Tá certo? Então, todo vídeo se inscreve e eu vejo você na próxima. Tchau.